Olá, amigos do programa Interação. Nosso programa de hoje é com Marcelo Lopes, presidente do Badesul. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Gustavo. Prazer enorme estar contigo aqui. Marcelo, conta pra gente um pouco, para que entendam, qual é a finalidade do Badesul. O Badesul é a agência de fomento do Estado do Rio Grande do Sul, né? Uma instituição financeira integralmente controlada pelo governo do Estado e que tem um papel, e nós estamos procurando reforçar isso, criar instrumentos financeiros, ferramentas financeiras para dar suporte ao desenvolvimento do Estado, à execução da política industrial do Estado. Eu defendo muito a questão, a importância da política industrial, né? A gente tem um deslocamento do eixo do mundo para a Ásia e a Ásia tem formulado e executado políticas industriais de maneira muito qualificada, né? E agressiva. E agressiva. Tem investido muito A nisso. gente pega um país como a Coreia do Sul, né? Tivemos a missão do governador no ano passado para a Coreia, estamos trazendo a Hyundai para cá. A Coreia, que nos anos 60 era um país extremamente pobre, né? Com dificuldades, conseguiu fazer um programa muito forte na área educacional, construiu uma política industrial agressiva, né? E hoje, só para citar dois exemplos, se a gente pegar na eletrônica de consumo a Samsung e a LG, praticamente desbancou um conjunto de empresas europeias, americanas, mesmo os japoneses. Agora eu vi recentemente que a Sony e a Toshiba, a Panasonic estão fazendo uma associação para disputar o mercado com eles na área de painéis, né, de LCD, de LED, enfim. Então isso tudo foi fruto de uma política muito forte que visou desenvolver o setor automotivo, o setor de eletrônica de consumo, construindo marcas globais, construindo empresas com domínio tecnológico nas atividades-chave do seu negócio, né? De pegar um carro da Hyundai hoje, por exemplo, vai olhar do pneu ao rádio do carro, ele é todo construído por produtos de empresas coreanas. Inclusive, Marcelo, nesses dois exemplos que você citou, como a LG e a Samsung, elas não fazem apenas produtos eletrônicos. Muitas pessoas acreditam que é só isso. Na própria Coreia fazem de pasta de dente, travesseiros. É impressionante a ramificação que essas empresas acabam alcançando por essa política de investimento. Como a iniciativa industrial passa a ser interessante, obviamente você passa a investir também em outros segmentos. Claro, eles têm, para minha surpresa, né, lá eles têm, a Samsung tem inclusive lojas de departamento na Coreia. Assim como os grupos japoneses, os Keiretsu japoneses também. Pegar uma Toshiba, fabrica de bateria de rádio a caça, né? Então é uma política que tem sido vencedora, né? Eu não sei até que ponto ela pode ser transplantada para o Brasil, mas o Brasil também retomou o conceito de política industrial, né? Nós tínhamos, eu me lembro no período anterior do presidente Lula, o ministro Malan falando que era proibido se falar de política industrial no Brasil. O Brasil retomou e aqui no Rio Grande do Sul fica fácil de entender o que é política industrial quando a gente vê o que está acontecendo na metade sul com os investimentos da Petrobras. No período imediatamente anterior, essas plataformas e petroleiros da Petrobras estavam sendo construídos em Singapura ou na Noruega. Houve uma decisão de política industrial do governo federal, né, de fazer um dique seco, fazer um estaleiro aqui no Rio Grande do Sul, isso capitaneado pela Petrobras. E hoje nós temos uma mudança completa na cidade de Rio Grande que se irradia, né, em toda a região, né, fruto dessa política. E numa cadeia, Marcelo, que vai além da industrial, porque quem vai a Rio Grande hoje, até mesmo a Pelotas, não encontra mais casas para alugar. Os hotéis são moderníssimos também, com um alto nível de ocupação. Muito mais restaurantes, inclusive shopping centers já estão sendo planejados para lá. Ou seja, a cadeia do comércio também acabou crescendo muito. Eu acho que o investimento mega, ou seja, o investimento deste porte acaba aumentando demais os outros segmentos também, e, por consequência, gerando um maior emprego, que certamente é um dos maiores benefícios desse tipo de política. Sem dúvida. Nós temos a antítese da política industrial, que foi o que aconteceu no Brasil nos anos 80. O Brasil, até a final dos anos 70, tinha a segunda maior indústria naval do mundo, né? Nós éramos o segundo produtor de navios atrás do Japão.
depois do processo enfim, de uma abertura da economia, né, e do abandono do conceito de política industrial, toda aquela indústria foi sendo destruída, né, e nós estamos tendo que reconstruir isso. Então, obviamente que essa visão, né, ela é multifacetada, aí, há visões divergentes, né, sobre isso, a ideia de que a economia vai se resolver através da mão invisível do mercado. Eu não acredito, né, muito nisso, né? E, de novo, se a gente analisar, vou nem falar da China, que a China é um país extremamente centralizado ainda, um país que hoje, do ponto de vista do regime político, é um país comunista, mas do ponto de vista econômico é um capitalista agressivo, né? Talvez um dos mais do mundo. Tomando conta do mercado. Esse é um modelo que está se mostrando como um modelo vencedor. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa hoje, a crise da Europa, a crise dos Estados Unidos, né? Eu acho que do ponto de vista dos Estados Unidos, o que a gente pode aprender, do meu ponto de vista, é que é equivocada aquela ideia de que um país pode sustentar sua economia só através do comércio de serviços, né? Então, os países que crescem hoje, que têm estabilidade, né, e poderíamos citar a própria Alemanha na Europa, são os países que têm indústria. Quem não tem indústria fica fragilizado, né? Que é uma das maiores exportadoras do mundo, inclusive. A Alemanha, em 2010, perdeu o posto de maior exportador de bens de capital do mundo para a China, mas até 2010 a Alemanha sustentou a posição de maior exportador de bens de capital do mundo. E é incomparável o esforço de mão de obra que a Alemanha tem disponível, ou seja, em número de trabalhadores e até mesmo do ponto de vista geográfico, ou seja, de recursos naturais também, que a China também é muito vasta ainda. Sem dúvida. Então, trazendo para o estado do Rio Grande do Sul, né, o objetivo do governo, de uma maneira geral, é acompanhar esse esforço que foi feito no âmbito federal, né, de uma retomada. Eu acho que no âmbito federal nós tivemos 2 movimentos importantes para colocar o Brasil na posição que está hoje, como 6ª maior economia do mundo, que foram movimentos para criar uma classe média no país, melhorando a distribuição de renda nos últimos anos, com uma série de políticas sociais. E, por outro lado, uma política industrial como essa do setor de petróleo e gás, né, que aí, afortunadamente, encontrou o episódio do pré-sal, aí, que é extremamente importante para o futuro do país, né, mas que, enfim, a partir dessas 2 atividades, dessas 2 iniciativas, nós conseguimos melhorar muito a condição do Brasil. Eu acho que o grande desafio que o Brasil tem pela frente é demonstrar se nós teremos capacidade de fazer, como esses países asiáticos, né, um processo de construção de empresas locais sólidas, né, porque hoje nós temos o Brasil sendo sustentado pela exportação de commodities. A gente pegar a balança comercial do país, nós temos, em primeiro lugar, a Petrobras exportando óleo, enfim, exportando petróleo, que é a primeira exportadora. Em segundo lugar, a Vale do Rio Doce, minério, né? Exportando minério de ferro. Logo na sequência, a Bunge e a Cargill exportando commodities agrícolas, né? Então, obviamente que um país não pode se sustentar com uma pauta pobre como essa de exportações, né? Não podemos exportar apenas grãos, né? E o desafio é saber se nós teremos competência, capacidade de criar uma Samsung brasileira, uma LG brasileira, uma Hyundai brasileira, uma Mitsubishi, enfim. Podemos pegar os grupos americanos, GE, HP, grupos que se especializaram, enfim, tiveram capacidade no mundo de criar marca, de criar tecnologia e se tornarem jogadores globais. Hoje o Brasil não tem grupos como esse. Eu acho que a empresa mais representativa que nós teríamos aí seria a Embraer, é o maior empregador de engenheiros do Brasil, né? Uma empresa de muito sucesso, inclusive reconhecida internacionalmente. Sem dúvida, muito competente na sua atividade, mas se a gente for analisar mesmo a Embraer, que é um ícone, assim, que a gente não tem muitas para colocar nos dedos da mão aqui, que tem marca, tem presença global e dominam tecnologia. O ponto fraco da Embraer é dominar a tecnologia. Porque ela domina a tecnologia de montagem dos aviões, mas não tem a tecnologia da aviônica. E já teve problemas, por exemplo, de não poder exportar Super Tucano aqui para a América do Sul por não dominar a cadeia toda de tecnologia.
Então, o grande desafio do Brasil, do meu ponto de vista, é ter capacidade, aí, partindo desse processo de recuperação de um estágio quase zero em termos de política industrial, e ter capacidade de construir grupos empresariais que vão colocar o Brasil aí, vamos dizer assim, com sustentabilidade dentro desse jogo de competição cada vez mais forte global, né? Marcelo, essa visão aqui para o estado do Rio Grande do Sul, você acha que ela pode vir a se consolidar? Você vê alguns players que podem entrar nesse processo? Sem dúvida, eu acho que o primeiro ponto importante a se destacar foi a visão do governador Tarso Genro de dar uma centralidade muito grande para a questão do desenvolvimento. Hoje a SDPI é ligada diretamente à chamada governadoria, está na estrutura do gabinete do governador. Que é a Secretaria de Desenvolvimento e Promoção de Investimentos. A Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento. Nós tivemos a criação também da GDI, da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, que inclusive tem um empresário liderando, que é o Marcos Koester, né? A estrutura, o acoplamento dos bancos, do Badesul e do BRDE, e o Banrisul, que está vinculado à Secretaria da Fazenda, mas que também sustenta essa estratégia de desenvolvimento. Nós tivemos um movimento forte aí de construção da estrutura de desenvolvimento, né? que era uma estrutura também, aí, como de resto a média das estruturas do Estado, meio sucateada e desaparelhada. Então, tem um processo de construção disso, uma série de políticas que nós estamos construindo. Aí o Badesul está diversificando a sua atuação, criando fundos de participação. Nós estamos fechando com a FINEP uma parceria para financiar a inovação tecnológica. Então, estamos aparelhando a estrutura para fazer com que o Rio Grande se desenvolva. Marcelo, nós estamos indo para o final deste bloco e eu gostaria que na volta nós tocássemos exatamente nesta questão, nesse aparelhamento de desenvolvimento, de como os empreendedores podem buscar esses recursos, já que ele é um dos grandes problemas da nossa competitividade para a largada de muitos negócios ou para o aprimoramento deles. Bom, voltaremos em seguida. Fiquem conosco. Estamos de volta com Marcelo Lopes, presidente do Badesul. Marcelo, falávamos no bloco anterior a questão do aparelhamento das ferramentas de desenvolvimento que o Estado do Rio Grande do Sul tem posto a dispor dos empreendedores, mas antes eu também queria fazer um paralelo a isso na questão que já também citamos em determinado momento no nosso bloco, desses fatores competitivos, né? A gente citou algumas dificuldades e certamente financiamento, custo do dinheiro no Brasil é um dos grandes problemas. E a solução está justamente em modelos como o Badesul, que você trouxe. Tenta transmitir um pouco para os nossos telespectadores como é que pode funcionar esse mecanismo, como é que se procura o Badesul, projetos, são ideias, são negócios já em andamento, como é que a gente pode buscar desenvolver ainda mais os negócios que tem e buscar, sim, novos investimentos, ou seja, empregos que não existam aqui, renda que não exista aqui. Como é que se dão esses mecanismos? Bom, nós, na verdade, é um conjunto de políticas aí que extrapolam, inclusive o próprio Badesul. Vou me focar depois no Badesul, mas queria dar um apanhado geral dos telespectadores sobre as políticas que vêm sendo desenvolvidas, né? Temos uma retomada, por exemplo, do programa de arranjos produtivos locais. Nós temos arranjos produtivos importantes no estado do Rio Grande do Sul, como os do Polo Coreiro Calçadista, do Polo Metal Mecânico da Serra, do Polo Moveleiro, né? São APLs importantes. Nós temos a retomada do programa de extensão empresarial. Nós temos uma série de ações de fortalecimento, por exemplo, dos parques tecnológicos, da inovação. O próprio Badesul, com essa parceria com a FINEP, vai ter recursos para apoiar a inovação tecnológica nas empresas. Então, se pegar no agronegócio, recentemente nós tivemos o lançamento do programa Mais Água, Mais Renda, né, para subsidiar a aquisição de equipamentos de irrigação. Então, são um conjunto de ações. Nós temos a criação da Sala do Investidor, por exemplo, na Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento, para receber bem investidores. Marcelo, conta um pouquinho para a gente da Sala do Investidor, que já é uma iniciativa que existe no estado do Ceará, muito bem sucedida. Explica para a gente um pouco como é que é o funcionamento, como é que se vai atrás do investidor, ou o investidor
quando chega aqui ele já passa a ter uma referência? A ideia nós tradicionalmente conhecemos aí a dificuldade que é se tocar um empreendimento no Brasil, um empreendimento empresarial, né? E com o objetivo de simplificar a vida dos empresários foi criada a Sala do Investidor. A partir do momento que o investidor procura a Secretaria do Desenvolvimento, né, ele apresenta o seu projeto de investimento, todas as áreas do governo necessárias para dar suporte àquele investimento, que é a área do meio ambiente, a área da fazenda para discutir a questão tributária, os bancos, a questão do financiamento, a própria Secretaria do Desenvolvimento com a SEADAP, que é responsável pelo Fundopem, todas essas instituições do Estado são levadas até a Sala do Investidor, né, que existe uma estrutura física da Sala do Investidor. Não é só o nome. Não é só o nome. O conceito é de uma sala, enfim, de um lugar que vai ter todas essas áreas à disposição do empresário. Então, todos os representantes dessas estruturas do Estado vão até lá para atender o empresário e evitar que ele tenha que ficar indo de repartição em repartição do Estado para tocar o seu investimento. Essa é uma iniciativa sensacional porque serve de distribuição como facilitadora, na verdade, de vários processos que tornariam o investimento menos produtivo. Ou seja, quando você tem mais energia para aplicar no investimento, obviamente você tem perda de produtividade. Eu acho sensacional esse modelo e prezo muito que dê certo realmente, como vem dando, né? Você já tem vários exemplos de sucesso. Tem dado resultados extremamente positivos e a gente pode, inclusive, tratar dessa questão da valorização dos empreendimentos que estão no Estado versus atração. Acho importante pontuar sobre isso, né? Muito importante. Nós tivemos recentemente aí uma ação muito forte do governo do Estado junto à Randon, né, que levou o anúncio da Randon de Investimentos na casa de 2,5 bilhões de reais. Nós tivemos uma ação com a Marco Polo, que anunciou investimentos recentemente na casa de 500 milhões de reais. Nós tivemos uma ação muito forte com a Steel, que anunciou investimento também na casa de 500 milhões. E isso foram ações, estas foram ações desenvolvidas com empresas que já estão enraizadas aqui no Estado. Teria um conjunto de outros exemplos. Eu acho muito importante esse entendimento, Marcelo, porque muitas vezes as pessoas não fazem essa relação que é da empresa que está aqui, obviamente, vai buscar sempre vantagens competitivas, ou seja, tornarem as operações delas mais rentáveis. E muitas alternativas, às vezes, a alternativa é buscar justamente incentivos fora do Estado ou até mesmo em outros países. E aí o trabalho da Sala do Investidor em manter os que já tem aqui é até mesmo mais importante do que atrair novos. Sem dúvida, eu poderia citar, né, no próprio setor calçadista que tem tido dificuldades pela concorrência com a Ásia, com a China sobretudo, os novos investimentos da Arezzo no Rio Grande do Sul, né, recentes. Nós, aí do ponto de vista da atração de investimentos, tivemos uma ação muito forte lá na Coreia, que redundou, enfim, nós estamos construindo uma relação de longo prazo com a Coreia, mas já redundou imediatamente, durante a visita do governador, o anúncio da instalação da fábrica de elevadores da Hyundai em São Leopoldo. Nós temos a instalação em Passo Fundo da fábrica de guindastes da Manitowoc, né, que está inclusive os dois projetos, inclusive financiados pelo Badesul. Números, Marcelo, só para que entendam o tamanho de um projeto desse em número de empregos e de investimento. O investimento da Manitowoc é na casa de 70 milhões de reais e o da Hyundai vai ser mais ou menos nessa ordem de grandeza, aí, gerando em torno de 1.000 empregos cada um dos empreendimentos aí na cadeia, né? E o que é muito importante, trazendo tecnologia para o Brasil, em particular para o Rio Grande do Sul. Nós vimos o padrão do Rio Grande do Sul, já tem a Thyssen produzindo elevadores aqui, a LG, são empresas muito queridas aqui do estado, né? Mas nós agregamos aí, vamos agregar a Hyundai também produzindo elevadores aqui. O Rio Grande do Sul fica com um polo extremamente importante na produção, trazendo novas tecnologias para cá. Muito provavelmente o centro de desenvolvimento eles trarão para cá também, aproveitando uma alteração que nós fizemos no Fundopem, que permite o subsídio dos centros de P&D, com parte dos recursos do ICMS.
No caso da Manitowoc, os guindastes de grande porte para construção civil são todos importados hoje pelo Brasil. Está trazendo a empresa para cá, está com a produção de 2002, 2013 toda vendida. Estão projetando a duplicação da fábrica, a construção de uma outra unidade de negócio, né? Então, é uma ação que a gente tem desenvolvido e partindo de um cenário onde a governadora praticamente não podia viajar por causa da questão do vice, etc. Então, o Rio Grande do Sul perdeu espaço no exterior, enquanto Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Ceará ganharam espaço. Nós ficamos ausentes do cenário internacional. E num momento fantástico para o Brasil. Num momento em que a globalização é cada vez mais forte, o Brasil, uma imagem positiva no exterior, e nós sentimos o efeito disso lá na Hyundai Corporation, que não é a Hyundai Group, né? Eles têm uma divisão desses grupos. A gente olha a marca, acha que é uma empresa só, mas são diversas empresas que tiveram os fundadores foram dividindo entre os filhos, né? E a Hyundai Group que está vindo para o Rio Grande do Sul, e tem a Hyundai Corporation que tem a Motor, por exemplo, sobre dos carros na sua unidade de negócio. Marcelo, nós ouvimos do CEO lá, o governador Tarso Genro, na reunião que nós tivemos, que não tinha referência nenhuma do Rio Grande do Sul, que a referência que eles tinham no Brasil era só São Paulo, e que a partir daquela visita do governador eles iam passar a considerar o Rio Grande do Sul nos seus projetos de investimento. Então isso dá uma ideia da falta de ocupação de espaço do Rio Grande do Sul no exterior, por outro lado, do conjunto de oportunidades que se abrem quando se faz uma ação ofensiva dessas no exterior. Isso me leva a duas questões. Primeiro, por que investir no Rio Grande do Sul? E como colocar o Rio Grande do Sul na vitrine mundial? Bom, o fato mais importante que nós, enfim, temos percebido a partir do empreendedor, né, do Vitor Parque, que é o representante da Hyundai, dos executivos da Manitowoc, outros executivos de empresas, dos setores de tecnologia que nós estamos negociando a vinda para o Rio Grande do Sul. O destaque central é a qualidade da mão de obra, né? Eu poderia citar aqui, nós tivemos recentemente aí um dia especial, né, a inauguração, com a participação do governador, a inauguração da Digitel, que é uma empresa local aqui que está expandindo, né? Tem um envolvimento muito forte aí com o Programa Nacional de Banda Larga, a inauguração da fábrica de painéis elétricos da Altus, que vai fabricar os sistemas de automação das novas plataformas de petróleo da Petrobras, e a SAP, que anunciou a duplicação da sua unidade aqui no Rio Grande do Sul. A SAP tem a unidade que atende a América Latina, instalada aqui em São Leopoldo. Então, eu estou dizendo isso para chegar ao seguinte ponto, de que estas empresas estão aqui. Poderia falar da Dell, que tem o centro de pesquisa no Tecnopuc, né? Poderia falar da HCL, que está lá no Tecnocinos, da Accenture, da HP, todas essas instaladas no Tecnopuc. Elas estão aqui por causa da qualidade, né, dos recursos humanos, da mão de obra que a gente gera no Rio Grande do Sul. Certamente o que também traz as empresas já existentes aqui a pensar duas vezes antes de investir fora do estado ou em outros países. Sem dúvida nenhuma. É um diferencial competitivo, né, e isso somado a uma mudança de postura, né, do governo em relação à percepção sobre a importância dos investimentos, né? Nós temos trabalhado muito fortemente para que, a partir do momento que as empresas vão para a sala do investidor, elas decidam ficar no Rio Grande do Sul. Marcelo, quero agradecer a sua participação, a conversa muito agradável. Eu acho muito importante você poder contextualizar nossa economia, o momento que vive a economia no mundo, a realidade que é de competir entre empresas a nível global com as do Brasil. E fico muito satisfeito, como certamente nossos amigos, de que o Rio Grande do Sul está com essa visão de poder prosperar, de poder investir, de poder ganhar tecnologia, se tornar um estado competitivo e de maior relevância dentro do Brasil e também, quem sabe, no mundo. Muito obrigado pela sua participação. Viu? Eu que agradeço, quero deixar o site do Badesul também para os telespectadores, o www.badesul.com.br. Lá os telespectadores vão poder ver as nossas linhas de crédito, a nossa atuação em participação e inovação tecnológica. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Bom, vocês assistiram o nosso programa.
programa Interação aqui na Ubra TV, que vai ao ar todas as terças às 21 horas. Interaja conosco, mande sugestões de pautas e entrevistados pelo nosso e-mail ubratv@ubratv.com.br ou pelo nosso Twitter, no Gustavo_N. Também podem utilizar Facebook. Até nosso próximo programa.